Olá pessoal, aqui é o professor Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? Dando continuidade à aula de potência, mas necessariamente sobre as propriedades da potenciação, tá? A gente vai analisar cada uma, certo? Individualmente, a gente vai estar comentando alguns conceitos, algumas dicas, alguns macetes para vocês, tá? Vamos dar início. Vejam só, pessoal. Essas são as propriedades da potenciação. Tem algumas aqui que em alguns livros, em algumas pesquisas que algumas pessoas fazem, destacam que não seja que não seja propriedades, tá? Chegam a falar que isso aí são regras, tá? Regras ou definições. Mas enfim, aqui eu quero destacar para vocês algumas que eu estou tratando como propriedades, tá? São essas aqui, tá? Primeiro, a multiplicação de potências de mesma base. A divisão de potências de mesma base, potência de um produto, a multiplicação de potências com o mesmo expoente, e aí observa que eu estou lendo e estão mostrando aqui na frente cada um, tá? Potência com expoente fracionário e potência de uma raiz. O nosso foco vai estar ligado a esses aqui, tá? A esses 5 tópicos aqui. Isso não deixa se vocês saberem que existem esses outros tópicos dois aqui, tá certo? Mas de antemão, já de cara, eu digo para vocês que o nosso foco para as propriedades, para esse momento, será um foco desses cinco tópicos aqui. E para a aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas a multiplicação de potências de mesma base, certo? A gente vai fazer um estudo individual de cada propriedade, tá? Para que vocês possam compreender melhor, certo? Então vejam só. Como vocês já sabem, nós na matemática a gente trabalha com 4 operações, né? São 4 operações que nós trabalhamos. E quando a gente envolve a propriedades no caso, envolve potenciação, a gente também tem, no caso, a multiplicação e a divisão, certo? Só que aí, vocês vão observar que ela vai se basear, ela vai se ater, essa propriedade, aos expoentes. Lembrando que, se a gente vai multiplicar a potência de mesma base, as bases elas são iguais. Então, nosso foco, depois de analisarmos a base, é trabalhar os expoentes, certo? Então, olha só, já de cara aqui, já vou destacar para vocês. A gente sabe que na potência, a gente tem a base. Vou colocar aqui só para a gente poder recapitular. Ó, a gente sabe que nós temos, a gente sabe que tem a base, que é o número que está embaixo, tá? Aqui. E um expoente, que é o número que fica em cima. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente vai notar que essa base aqui, que esse número aqui de baixo, ó, ele vai ser sempre igual ao da outra potência. Então, quando isso acontecer, olha aqui, observa aqui, que quando isso vier a acontecer, gente, olha o que a gente vai fazer, tá? Observa esse caso aqui, ó. 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. Então, para essa situação aqui, para você representar isso de forma resumida, simplificada, vocês têm que analisar primeiro quem é a base. Depois de analisar quem é a base, vocês vão verificar se elas são iguais ou não. Nessa situação aqui, eu noto que as bases são iguais. Ó. Aqui a base é 2 e aqui a base também ela é 2. Se as bases elas são iguais, aí você já notou essa característica das potências. Eu olho para a operação que eu tenho entre as potências aqui e noto que é uma multiplicação. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Então, de que forma que eu vou proceder aqui para resolver isso aqui ou para simplificar isso? Já que as bases são iguais e eu tenho uma multiplicação, eu vou repetir a base, 2, e irei somar os expoentes, tá? Então, olha que o primeiro expoente que eu tenho é 7. E vou acrescentar o sinal de mais, tá? Ó, vou somar
os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Ó. Repete a base e soma os expoentes. O primeiro expoente ali é 7 e o segundo expoente é 3. E olha que eu estou somando. Depois de fazer isso, a gente só resolve isso aqui. Vai ficar 2 elevado à 10ª potência. Tá? Então, observa que aqui, isso aqui é uma forma resumida, simplificada, de resolver isso aqui. Tá? De resolver esse métodozinho aqui. Então, quero que vocês gravem que quando nós tivermos multiplicação de potências e essas potências forem de mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes, tá certo? Voltando para a tela, vamos dar início, depois de ter revisado isso aqui direitinho. Então, agora vamos ler algumas coisinhas só para fixar a ideia que eu falei para vocês, tá? Observa aqui o que diz a definição de, no caso, produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base é a mesma coisa que a multiplicação de potência de mesma base, tá? Então, veja só. O resultado de um produto entre duas potências de bases iguais, ó, bases iguais, produto de duas potências de bases iguais será uma terceira potência, na qual será igual às bases das potências que foram multiplicadas, e o expoente será a soma dos expoentes das potências, dessas potências. Então veja aqui essas quatro situações, tá? Observe essas quatro situações aqui. Vamos resolver cada uma. Mas eu já quero que vocês analisem que o que eu tenho aqui em cada caso, é que as bases são iguais. Olha a letra A, que as bases são iguais. Então, analisei as bases, observei que são iguais. Perfeito. Agora, analiso qual é a operação que eu tenho. Nesse caso aqui, a operação que eu tenho é multiplicação. Então, se é a multiplicação e as bases são iguais, eu vou repetir a base, que é 9, e vou somar os expoentes, ó. Somar esses dois aqui. Vai ficar assim, ó, 9, que eu repeti que é a base, e somar os dois expoentes, ó, 2 mais 3. Tudo bem? Então, isso é nada mais, nada menos do que executando a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. E agora é só somar os expoentes, ó. 9, que é a base, 2 mais 3, 5. Aí vem-se uma pergunta. Posso fazer direto? Poder, a gente pode. Só que é interessante você seguir esse passo a passo, porque mais adiante vocês vão ver essa propriedade com uma outra visão, com uma outra maneira, com uma outra forma. Então vamos tentar fazer esse passo a passo e lá na frente vocês vão saber o momento de fazer diretamente ou o momento de fazer passo a passo, certo? Continuando a ideia, a letra B é a mesma coisa. Eu tenho as bases iguais, 5 e 5, e tenho uma multiplicação entre as potências. O que é que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então, veja só, repete a base, que é 5, e soma os expoentes. Um expoente é menos 7, e o outro expoente é 3. E olha que eu estou somando os dois, tá? Depois disso, a gente repete a base e menos 7 mais 3 vai dar menos 4, tá? Então, repete a base 5 e resultando disso aqui vai dar menos 4 como expoente. Então, olha todo o processo que a gente fez para chegar na forma simplificada ou resumida da prática da propriedade, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação aqui, ó. Mais exclusivamente para quando a segunda potência tiver um expoente negativo. Pessoal, isso aqui, muitas pessoas se confundem, muitas pessoas erram isso aqui, tá? Então, veja só isso aqui. As bases são iguais? Ok. Tem uma multiplicação aqui? Tem. Então, o que é que eu faço? Repete a base, que é 2, e soma os expoentes. Como aqui, pessoal, ó, eu tenho um sinal negativo no segundo expoente, eu vou colocar esse valor entre parênteses. Vai ficar assim, ó, tá? E aí, veja o que acontece aqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao quê? A menos 10. Como assim menos 10? Agora, olha essa situação aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha essa situação, o passo a passo, como será, como seria. Ó, 2, a gente repete, menos 4,
Aí, para falar de uma forma que vocês já estão habituados, que vocês já ouviram muito falar, a gente faz um joguinho de sinal aqui, ó. Menos por mais, no caso, mais por menos, tá? E a gente sabe que tem aquela tabelinha de sinais, ó. Mais por menos, menos por mais e menos por menos. Aí a gente nota aqui o quê? Quando os sinais eles são iguais, no caso nessa ordem da multiplicação, esse lado é positivo, tá? Então é o primeiro e o último. E quando eles são diferentes, o sinal é negativo, tá? Então menos e menos. Então nesse caso aqui, a gente vai notar que mais por menos vai dar menos, tá? Então veja como é que fica, ó. Se vai dar menos, vai ficar menos o quê? Menos 6. Então, notem que o que era mais aqui, depois de a gente ter feito o jogo de sinal com o sinal negativo, prevaleceu o sinal de menos. E aí, por isso que o resultado ele dá menos 10 como expoente. Porque menos 4, nós temos duas regras para isso. A primeira é aquela que quando os sinais são iguais, a gente soma os valores e repete o sinal. Tá? Então, repete o sinal, menos, e soma 4 mais 6, que dá 10. Ou a gente pode levar para a ideia do dia a dia. Se o 4 está negativo é porque eu estou devendo. Se o 6 está negativo é porque eu estou devendo. Ora, se eu estou devendo 4, devendo 6 a outra pessoa, automaticamente estarei devendo 10, tá? Então, o resultado menos 4 menos 6 é 10. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação aqui. Ó. Eu quero que vocês fiquem atentos a quando vocês estiverem nessa forma aqui. Eu quero que vocês entendam e gravem que isso aqui é o mesmo que essa partezinha aqui, ó. Só que é uma forma mais simplificada, mais resumida, mais direta. Ou seja, 2 elevado a menos 6 a menos 4 é igual a 2 elevado a menos 4 mais menos 6. Tá? É a mesma situação, tá? Só que essa daqui é a maneira mais simplificada e essa daqui é a maneira mais ampla, como é que eu poderia dizer? Não resumida, certo? Então, gravado essa ideia, vamos para a letra D, tá? Vamos para a letra D. Base, elas são iguais, repete, e somos expoentes. Então, mais uma vez, como esse segundo expoente aqui, ó, ele é negativo, a gente coloca entre parênteses, tá? Ó. Isso aqui, a gente vai fazer o quê? Ó? Deixa eu só explicar mais uma vez isso aqui. Isso aqui seria ó, 7 elevado a 2, mais por menos, a menos 1, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 7 elevado a 1. Então, notem que quando eu tenho mais por menos, isso aqui se resume no menos. O menos prevalece. Então, se eu tiver 2 menos 1, 7 elevado a 2 menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 2 mais menos 1, tá? Quero que vocês fiquem ligados nisso aqui, perfeito? Então, feito essa ideia, eu quero agora que vou mostrar para vocês o produto de potência de mesma base com a outra visão, tá? Sim, chamando a atenção de vocês para isso aqui, ó. Eu acho que vocês estão se perguntando, beleza, quando as potências tiverem a mesma base e tiver uma multiplicação, eu vou repetir a base e somar os expoentes. E quando as bases elas não forem iguais, ó, aqui é quando são iguais. E quando elas não forem iguais? Então, veja aqui, ó. Quando as bases não são iguais, o que é que a gente faz? Veja aqui. Nessa situação eu noto que as bases elas não são iguais, do jeito que está aqui, tá? Então, como é que eu procedo? Como é que resolve isso aqui? Você vai ter que desenvolver cada potência dessa daqui, ó. Você vai desenvolver cada uma e encontrar o respectivo valor. Então, ó, 2 elevado a 3 é o que? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, fazendo essa multiplicação dá quanto? Dá 8. Então, no lugar de 2 elevado a 3, você vai colocar o quê? Colocar 8. A mesma coisa é de 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é o quê? É 4 vezes 4, que dá 16. Já que as bases elas não são iguais, tá? Observação, lá na frente vocês vão começar a saber a fatorar, como eu acho que você já tem uma base, mas a trabalhar essas potências para que a gente, em algumas situações, as bases elas fiquem iguais, mas visivelmente elas não são iguais, tá? Então, do jeito que está aqui, o que, que a gente faz? Desenvolve cada potência.
Depois de desenvolver cada potência, o valor desse 2 elevado a 3 foi 8. Então, a gente repete. Ó, tira esse 2 elevado a 3. E coloca 8, ó. Vezes. Tira o 4 elevado a 2 e coloca o 16. E agora é só multiplicar. Multiplica esses dois. Dá 128, tá? Essa é a maneira para se proceder quando as bases elas não são iguais, certo? Agora vamos ver essa propriedade com a outra visão. De uma outra visão ou de uma outra maneira, tá? Coloquei aqui de uma outra visão, tá? De um outro ponto de vista. Veja só, o que a gente está fazendo muito? É a multiplicação de potências que as bases elas são iguais. Então, quando a gente tem multiplicação de potências que as bases são iguais, como é que a gente faz? Repete a base, né? E somos expoentes. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 9 elevado a 5. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para essa nova visão. Essa parte aqui não vai muito ser levada em consideração, pelo menos no início, tá? Então, olha isso aqui. Eu sempre falo nas turmas essa ideia de indo, tá? Como assim, ó? Isso aqui, quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, eu estou desenvolvendo no sentido indo, tá? Mas isso aqui também tem um outro sentido. Se eu tenho 9 elevado a 2 vezes 9 elevado a 3, e a gente sabe que isso aqui as bases são iguais, a gente repete, somos expoentes, mas também há a possibilidade de termos o sentido contrário. Se aqui a gente partiu disso aqui, ó, para chegar nesse resultado, teria uma possibilidade de vir alguma questão trazendo essa parte para que a gente chegue nessa outra parte aqui, tá? E aí no sentido voltando, sentido indo, sentido voltando. Veja na prática isso aqui. Olha isso aqui. 9 elevado a 2 mais 3. Isso aqui é já a parte final, quase final da propriedade. Como é que eu faço isso aqui para voltar ao que eu tinha antes? Eu vou ter que olhar, gente, para o sinal que eu tenho entre os números do expoente. Vocês vão precisar olhar qual é o sinal que eu tenho entre os valores do expoente. Se o sinal, gente, é mais, é porque eu tive anteriormente uma multiplicação de potências de mesma base. Então, isso aí quer dizer o quê? Se eu tenho um sinal de mais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9 e vou estar elevando a esse primeiro valor aqui. Ó. E esse sinal de mais aqui, ele me fala muita coisa. Ele diz que eu tenho uma multiplicação, ó, entre as potências de mesma base. Então, olha, vai ficar 9 elevado a 2 vezes 9 elevado a 3. Esse aqui que a gente acabou de fazer é o sentido voltando da propriedade. E aí vamos praticar mais um pouco essa ideia, tá? Olha isso aqui. 3 elevado a 4 mais 5. Olha para o sinal que eu tenho entre a soma dos expoentes ali, do expoente. É um sinal de mais? É. Então isso quer dizer que eu vou ter aqui, no sentido voltando, né? Uma multiplicação de potências de mesma base. Então esse 3 vai ficar elevado a 4 vezes, por que é vezes? Porque aqui eu tenho um sinal de mais. E aí 3 elevado a 5. Chegou aqui, fizemos a parte voltando. Uma outra situação, olha aqui. 7 elevado a menos 2 mais 2. 7 elevado a menos 1 mais 2. Noto aqui que o sinal entre os dois expoentes é um sinal de mais, então veja só, vai ficar 7 elevado a menos 1. Como eu já notei que aqui entre os expoentes eu tenho um sinal de mais, eu vou ter uma multiplicação entre as potências. Então vai ficar 7 elevado a menos 1 vezes 7 elevado a 2. Ó. Olha aqui, é como se ele se dividisse, o 7 fosse para o menos 1 e para o 2, tá? Isso aqui é o sentido indo da coisa. Olha essa aqui também, mais uma vez. Agora vem a pergunta. Nos outros casos, eu estava tendo sinal de mais. Aqui, eu não estou tendo sinal de mais. Visivelmente, pelo menos, né? Estou tendo sinal de menos. Então, como proceder? Como fazer isso aqui? Vocês lembram que anteriormente eu disse para vocês que quando vocês tiverem isso aqui, ó, só um exemplo, 2 elevado a 7 mais
eu abrir uma tela aqui, fica melhor pra gente. Deixa eu ver aqui. Ó. Observe isso aqui, tá? Veja essa situação aqui. 3 elevado a 7 mais menos 6. Como é que eu fiz nos vídeos anteriores? Repete a base, né? Que é 3. Repeti esse primeiro expoente, que é 7. E fazia um jogo de sinal. Menos por mais, ou mais por menos, tá? Menos 6. Não era assim que a gente estava fazendo? Então, observa que aí, aqui eu tenho menos. Esse menos, ele é como se ele estivesse engolindo, é como se esse menos estivesse sucumbindo, perdão, sucumbindo não, se ele estivesse eliminando esse sinalzinho de mais aqui, ó, nessa situação. E o que que eu quero mostrar para vocês? Que essa situação aqui é a mesma que 3 elevado a 7 mais menos 6. Então, é essa situação. Então, eu estou querendo dizer que se eu tenho um sinal de menos entre os dois, isso nos diz que nada mais é que uma adição, que uma soma entre os expoentes. Vamos voltar para a nossa tela. Então, nessa ideia, dá-se para entender que o quê? Que aqui no sinal de menos, que eu tenho aqui, quando eu começar a trabalhar isso aqui, eu vou encontrar um sinal de mais. Olha isso aqui, ó. Como eu já tinha falado anteriormente, eu tenho menos 1, menos 2. Isso aqui é igual, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se você fizer o jogozinho de sinal, como a gente está acostumado a falar, mais por menos, voltamos para isso aqui, tá? Então, feito isso, para que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que agora eu tenho o que eu tinha antes, ó, o sinal de mais. E agora, como fazer? Pega esse 5 elevado a menos 1. Como eu tenho um sinal de mais aqui, claro, vezes. E agora o 5 elevado a menos 2. Então, novamente, fizemos a ideia voltando. Ah, posso fazer isso passo a passo? Pode. Posso fazer diretamente? Nessa situação aqui, você pode fazer diretamente se você estiver convicto que você compreendeu a ideia. Mas pelo menos nessa base inicial, vai fazendo passo a passo, vai fazendo devagar, tá certo? Mais uma vez praticando. Ó, x elevado a menos 3 e menos 5. Notei que não tem um sinal de mais aqui. Tem um sinal de menos. O que é que eu sei disso? Que aqui nada mais é do que uma soma de sinais de números negativos. Então, se é uma soma de números negativos, ó, para melhorar o entendimento de vocês, tá aqui a soma, tá aqui o sinal de mais. O que é que eu faço? Pego esse x elevado a menos 3 vezes, né, que é usando a propriedade no sentido voltando, x elevado a menos 5. Essa é a ideia que eu quero de vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês voltam novamente o vídeo e tenta ver o que foi que veio pendente para esse momento. Se mesmo assim não conseguiu, entre em contato comigo. Observação. Estarei deixando para vocês duas questõezinhas para vocês praticarem, apenas para praticarem isso tudo que vocês viram na aula de hoje, tá certo? Gravando mais uma vez a ideia. Nessa propriedade aqui, a gente está pegando a operação com dois números negativos aqui, e estamos encontrando um sinal de mais entre os dois, tá? Lá na frente, na segunda propriedade, a gente teremos uma outra possibilidade para quando a gente tiver um sinal de menos aqui. Mas pelo momento, só isso. Se tiver um sinal de menos entre os dois, tá? Entre os dois expoentes, a gente consegue transformar isso aqui em uma adição. Isso aqui nada mais é do que uma adição, tá certo? Então, um exercício para vocês. Dois exemplos bem simples, tá? Bem tranquilos para vocês. Respondam e qualquer dúvida, entre em contato, tá certo, gente? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.